Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele programa sobre... A gente vai falar da meta e não vai ser agradável, tá? Não. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria. Ao meu lado está minha querida amiga Cora Ronay. Código de ética de inteligência artificial da Meta é inacreditável, né, Cora? A Meta tem a palavra ética escrita em algum lugar? Eu quero fazer um alerta para vocês a respeito desse programa, desse episódio em particular. A gente vai falar sobre suicídio, sobre ideação de suicídio, porque é importante falar sobre esse tipo de coisa nesse tema mais vasto, que é um tema que a gente trata muito, inteligência artificial, que tem muito a ver com essa questão. Se por um acaso você precisar, se esse é um tema que é sensível para você, se você precisar de algum tipo de ajuda, tem contatos aqui embaixo nos comentários e não deixe, por favor, de procurar ajuda. De resto, vem com a gente. Clara, e a Meta, hein? Cara, aliás, parabéns. Eu adorei a tua coluna. O Pedro escreveu uma coluna essa semana fantástica sobre a perversidade da Meta. Foi uma daquelas colunas que depois as pessoas escrevem embaixo, parabéns, cirúrgico, no ponto, no alvo. Eu escrevi um pouco no fígado aquilo. A gente percebia. Pois é. Mas, enfim, a Reuters publicou no final da semana passada, eles puseram mãos no código de ética para a inteligência artificial da Meta. Todo mundo já deve ter visto, né? Tem no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, aquela... É uma rodelinha. É um círculo ali, uma rosquinha que vai do azul ao lilás ao rosa, né? Roxo e tal. Tem um degradê ali, e aí você pode interagir com aquela inteligência artificial. E esse código de ética, em essência, diz o que esse robô pode fazer, o que esse robô não pode fazer, o que é tolerável do ponto de vista ético. Cora, pode engajar em conversas sedutoras e românticas com menor de idade. Pode elogiar o corpo de qualquer um, num sentido sensual, desde que tenha mais de 13 anos. Isso é ridículo, né? Pode criar argumentos racistas, desde que diga que podem não ser factuais, mas pode te ajudar. Pega um racista que quer justificar que não sei quem é superior a não sei quem, ajuda a construir o argumento. Tem um monte de coisa que você olha assim, um troço inacreditável, e quando você acha, não, deve ter sido um ponto fora da curva, tudo, mas você lembra que é Meta. Olha a folha corrida da Meta. 2021 tem aquela executiva, né, a Frances Hogan, que sai e leva vários documentos, e nos documentos mostra claramente que a Meta sabia que tem um tipo de conteúdo que era muito impulsionado nas redes sociais, que levava principalmente meninas e adolescentes a se automutilar, em alguns casos a cometer suicídio. E decidiram manter aquele tipo de conteúdo porque tirar ia afetar a lucratividade da empresa. Aí você tem outra executiva que sai, uma executiva mais sênior, que conta que a Meta usava os seus algoritmos para identificar adolescentes em situação de maior vulnerabilidade, de maior insegurança, para informar os anunciantes que aquele público ali estava mais suscetível a comprar determinados tipos de produto. Quando você vai, eu estou citando dois exemplos claros, Cora, mas a quantidade de mostras... Cambridge Analytica. Tem a Cambridge Analytica. Essencialmente, o lance quando você pega uma mesma empresa, porque o incrível é o seguinte... Pega
Pega as outras 5 maiores empresas de tecnologia, porque a Meta é uma das 5 maiores empresas de tecnologia. Pega as outras. Nvidia, Apple, Microsoft, Google. Nenhuma dessas 4 tem um histórico desse tipo. Não. Nem a Microsoft, hein? Não, nenhuma delas. Nenhuma delas. Tudo bem, aí você pode falar, não, a Apple, para justificar o seu sistema fechado, faz uma propaganda de ultra privacidade que garante. E aí tem uma gente, não, na verdade o que a Apple está tentando é justificar que não permite o usuário fazer nada. E são perversos, cara. E essa perversidade é um retrato da alma do Zuckerberg. Eu acho que é. Por quê? Deixa eu só te contar 2 histórias que eu acho que são relevantes aqui. Conta. Uma história que eu acho muito tocante e muito importante, que é de um menino, porque é um menino, tá? De 14 anos de idade, maior que 13. Já pode elogiar. Esse menino, em janeiro do ano passado, em janeiro de 2024, cometeu suicídio. É Flórida, tá? Acho que é Fort Lauderdale, mas enfim, é Flórida, em algum lugar canto ali da Flórida. Esse menino, aquela coisa de entrando na adolescência, se sentindo na escola muito ostracizado. Tipo, é aquele menino que na turma é um menino que vira meio que a pele da turma, né? Todo mundo cai em cima dele e tal. Mas se sentindo muito solitário. E começou, não tem nada a ver com Meta, não tem nada a ver com uma das IAs grandes. Mas ele começou a se engajar, a se envolver com uma IA que fazia personagens de companhia. E ele criou uma personagem, ou pegou uma personagem pré-pronta que representava Daenerys Targaryen, a rainha dos dragões do Game of Thrones. E começou a se engajar com essa IA. Se apaixonou por essa IA. Enquanto isso, com ideações de suicídio. E cara, ele combinou com essa IA, por ter se apaixonado por ela, que ia tirar a própria vida para se encontrar com ela não sei onde, no outro mundo. E a IA foi estimulando o tempo todo. Essa semana saiu no New York Times uma história de uma outra moça. O Globo, inclusive, publicou aqui no Brasil. O que a filha escreveu. Né? Uma moça escrevendo sobre a filha, agora uma mulher de 29 anos, que também cometeu suicídio. E veja, Cora, nesse caso, era conversando com uma IA da OpenAI, uma versão do ChatGPT, que ela começou a tratar como terapeuta. E o tempo todo, quando ela começa a falar em ideação de suicídio, ela cometeu suicídio também, 29 anos. Essa IA da OpenAI, que ela tratava como terapeuta, estava o tempo todo falando tudo certo. Olha, você realmente deveria procurar um terapeuta de verdade. Ela falava que estava como um terapeuta, mas que ela não estava falando essas coisas para o terapeuta. A IA incentivava ela a falar. A IA descrevia como ela devia respirar, tipo, tudo correto que a IA estava dizendo. E a mãe estava falando, olha, eu acho que a gente tem que ter uma conversa aqui, que é uma conversa mais profunda sobre qual o limite que uma IA deve lidar com privacidade. Talvez em casos assim, as IAs devessem alertar alguém e romper a privacidade com o cliente. Esse artigo foi particularmente bem escrito, né? Porque ela foi... Muito cuidadoso, porque ela não está atacando a OpenAI. Exatamente. Ela olha, que uma mãe que perde um filho por suicídio, claro. Deus me livre, você tem todo o direito de soltar os cachorros em cima de quem quiser. Mas ela me surpreendeu pelo cuidado com que ela escreveu e com a compreensão do que aconteceu ali. E com essa sugestão de que, em algum momento, você tenha uma luz vermelha que diga, opa,
Aqui você tem que romper Aqui, a privacidade. Exatamente. Que é para salvar a pessoa. Exatamente. E eu acho que isso não será difícil de fazer. E eu acho que tem uma conversa filosófica e uma conversa profunda a se ter. Independentemente disso, você vê o que é uma empresa que, obviamente, partindo do princípio que a gente tem que discutir, porque tem muita coisa sobre inteligência artificial que a gente tem que discutir. Obviamente, alguém dentro da OpenAI pensou sobre isso e botou ali na inteligência artificial, no GPT, olha, se alguém começa a falar desse tipo de coisa aqui com você, são essas informações que você tem que trazer, são esses cuidados que você tem que fazer e tal. Porque o discurso ali... Agora, quando você vai para a Meta, não existe, por conta da pouca maturidade... É um faroeste. De adolescentes... Eles... É uma selvageria inacreditável. E eu só ficava lendo a matéria da Reuters pensando no Mark Zuckerberg dando aquela entrevista para o Joe Rogan no início do ano, dizendo que ele estava sentindo falta de energia masculina no mundo. Vai tomar banho, né? Não está sentindo falta de energia masculina. É esse nível de selvageria, entende? E, aliás, ele é uma pessoa tóxica. Se há um macho tóxico na galáxia, bom, Elon Musk também está meio que por ali. Mas ele é péssimo. Olha, tem uma coisa que não tem nada a ver com a Meta, mas que mostra o caráter desse cara. Ele e a mulher estão destruindo um bairro inteiro em Palo Alto. Você me mostrou isso. Quer dizer, o que é um bairro em Palo Alto? Palo Alto é uma cidade muito pequena, é uma cidade de casinhas bonitas coladas assim uma na outra, jardinzinhos e tal. Aquele esquema americano que... uma cidade de 300 mil habitantes. Exatamente. Os vizinhos se encontram no fim de semana para fazer um churrasco ali na ponta da rua, para fazer um basquetebol, uma coisa qualquer. Típica vida americana. Esse cara vem, compra uma casa, compra outra, compra... Que resultado? Ele criou um compound, não sei lá o que, no meio dessa comunidade, cercou aquela droga, botou câmeras para cima dos vizinhos. Os vizinhos têm entrado na justiça contra as câmeras. Ganham. E, aliás, um vizinho, no que ele botou uma câmera, ele botou outra mais poderosa para cima do Mark Zuckerberg, que rapidamente tirou a câmera dele. Mas tem feito festas gigantescas. As ruas vivem cheias de caminhões e gente descarregando cenário para festa, comida para festa, barulho para festa. Então, você trabalhou na tua vida, você ganhou bastante dinheiro, porque aquela regiãozinha ali não é exatamente um lugarzinho barato, mas enfim. É caro pra cacete. Você tá lá, acha que você tem teu sossego garantido. E aí vem um imbecil desses... sai comprando toda a vizinhança. E compra toda a vizinhança, que não poderia nem ser permitido. Se o cara quer construir um negócio gigantesco, constrói onde não tem nada. Por que ele tem que chegar num bairro que está todo prontinho e depois cercar a metade do bairro? É dele, ninguém passa. Olha, é um desrespeito com as pessoas, é uma falta de capacidade de, como se diz nos Estados Unidos, ler o ambiente. Uhum. Ele não sabe ler o ambiente. Ele passa por cima. Não, ele passa por cima. Para ele é ele. Ele comprou meia ilha lá no Havaí também. Fez um bunker. Deixa eu te contar. Gente, é desastroso tudo isso. Deixa eu te contar. Eu morei 2 anos e tanto em Palo Alto. Entre 1989 e 1991... e depois entre 2008 e 2009. É uma cidade que eu conheço bem e que eu vivi em 2 momentos. No momento em que era uma cidade de classe média normal, eu era adolescente, e no outro momento, já adulto, com uma cidade de bilionários na internet. Mark Zuckerberg já morava lá. O que Palo Alto é? Palo Alto é uma cidade californiana típica, a maior parte das casas são
o que eles chamam de mid-century modern, que é uma coisa, um Frank Lloyd Wright sem... Genérico. Genérico, mas é uma arquitetura muito simpática, é tudo de um andar, porque é muito raro ter casa de mais de um andar, porque é terremoto, né? E são casas feitas de alguma estrutura de pedra, mas em geral quase tudo madeira. Mas o ponto é, eu fui vizinho do Steve Jobs, vizinho no seguinte sentido, o Jobs morava a 2 quadras de mim. Eu morava quase no campus de Stanford, a meia quadra do campus de Stanford, e o Jobs morava a 2 quadras do campus de Stanford. A casa do Jobs, isso na época que o Jobs estava já muito magro do câncer, já estava nos seus momentos finais. A casa do Jobs, que todo mundo sabia que era a casa do Steve Jobs, era uma casa grande, mas num terreno que não dava o tamanho de 2 terrenos de uma casa normal de Palo Alto. Talvez uma casa e meia, tá certo? Tinha um jardim que era o único jardim selvagem. Todos os jardins eram aquele típico gramado verdinho plano americano. O do Jobs era cheio de árvore, arbustos, e tinha uma coisa de umas trepadeiras que saíam e subiam pela casa. Totalmente certo. Era uma coisa mais selvagem, e isso dava uma preservada, porque isso escondia o interior das janelas, tá certo? Agora, 0 cerca entre a calçada e o terreno. Se qualquer um simplesmente quisesse andar até a porta da casa dele, bater e tocar a campainha, podia. Ninguém faz. Ninguém fazia, mas todo mundo podia. Os filhos do Steve Jobs, que eram adolescentes quando eu morava lá, estudavam na Palo Alto High School, que ficava em frente da minha casa, que era uma das 2 high schools públicas. Eu estudei adolescente na outra, que era o Gunn High School. Estudavam escolas públicas. A Apple era uma empresa que valia 800 bilhões de dólares. Ainda não tinha chegado no trilhão, mas valia 700 bilhões de dólares. O Steve Jobs já tinha lançado o iPhone. Quer dizer, então você está falando de um dos caras mais espetaculares da história da tecnologia, porque ele e o Bill Gates são os pais fundadores desse troço, né? E com todo respeito a Steve Wozniak e Joe Allen, é só que... Sim. É só que, né? A gente sabe. Isso, mas a maneira como... E o Jobs, sabe o que ele fazia? Ele andava pela calçada. Ele andava muito, pela calçada. Ele andava pela calçada. É tipo, você está passeando na rua, e quem está passeando na rua também pensando, invariavelmente conversando com pessoas, é Steve Jobs. Então, você vê que é um comportamento... perfeitamente... Porque esta é uma cidade que tem muito bilionário, Cora. Essa é uma cidade onde moram a maioria das pessoas que fizeram esse mercado de tecnologia. Existe um jeito de ser. Existe outro jeito de ser. O que o Mark Zuckerberg faz em Palo Alto é um troço inominável. Ele não é maior que Steve Jobs. Pelo contrário. Não. É perfeitamente possível você morar muito bem em Palo Alto, dirigir um carro muito bacana. O carro na garagem do Steve Jobs é uma BMW, e ele adorava carro, né? E, no entanto, viver numa casa que é uma casa normal, mandar seus filhos para a escola pública da cidade, que são as 2 das melhores escolas públicas dos Estados Unidos no nível de high school, porque a quantidade de imposto que essa cidade arrecada é imensa. A gente esqueceu de dar essa informação, que nesse compound do Zuckerberg, uma das casas é usada como a escola dos filhos dele. Ele construiu uma escola só para os filhos. Isso é um deslumbramento
e ao mesmo tempo Eu não sei nem se é deslumbramento, eu não sei o que é a palavra para isso. Porque o problema é que isso você me está fere negando, isso é uma sociopatia, sabe? Você está negando aos seus filhos o convívio social. Mas isso é uma sociopatia. Quando a pessoa acha que ela está tão acima do resto da humanidade, que ela é tão diferenciada, que ela precisa viver de uma forma tão... Não tem lei para o cara, é um pouco Trump também, né? É um tipo de narcisismo, um tipo de... Eu sei lá o que é isso, porque... Veja, as pessoas tratavam com certo espanto que o Jobs mandava os filhos para a escola pública, tá? Porque tem escolas particulares lá, de excelente qualidade, a maior parte dos bilionários preocupados com segurança mandam os filhos para escolas particulares. Eu só quero fazer uma distinção importante aqui para todo mundo, porque eu acho que é importante fazer, é que talvez as pessoas, quando pensem numa escola pública, pensem numa escola que é de pior qualidade. A gente está falando de escola que você sai para você ir para Harvard, você sai para ir para Stanford, para as melhores universidades do país. A diferença é que é de graça, porque você, como cidadão, tem direito a uma escola pública gratuita. Mas é uma escola excelente. A diferença, de fato, é que a construção não é uma construção luxuosa. Você não vai de paletó, você vai de bermuda e camiseta. Olha, eu conheci escolas públicas por causa dos meus netos americanos, no Texas, em San Diego. Não tem uma escola particular aqui no Brasil que chegue aos pés daquilo não, hein? Ah, não. A construção não é luxuosa, mas é uma construção ótima, cheia de espaço, com campo de futebol, com quadra de basquete, com... teatro para as crianças fazerem peças, estudarem balé, orquestra. A escola em que eu estudei, o Gun High, que fica num pedaço de Palo Alto, era assim. E Pali, que é Palo Alto High School, que ficava perto da minha segunda casa quando eu já era adulto, que é onde os filhos do Steve Jobs moravam, estudavam, fica do outro lado. Agora, em Pali, estudou também Juan Baez, que para quem não souber, depois entra no Spotify e ouve Juan Baez, que é uma das vozes mais maravilhosas não é só de vozes, cantora, é uma das cabeças. que você vai... Aliás, que foi namorada do Steve Jobs, né? Foi. Assim como do Bob Dylan. Aliás, já que vocês vão procurar alguma coisa no Google, procurem por Diamonds and Rust. Pronto. Diamonds and Rust. Diamonds and Rust ou Diamonds and Dust? And Dust. Dust, poeira. Que música linda aquela, né? E... Viramos já para um outro... Não, pois estudou lá também o Jerry Garcia, que era o líder dos Grateful Dead. Que virou qual o nome daquela marca maravilhosa de sorvete? Ben & Jerry, ele virou Cherry Garcia. Cherry Garcia, né? Em vez de Jerry Garcia, virou Cherry de cereja. E é um péssimo sabor de sorvete. Eu fiquei tão feliz quando eles lançaram aquilo, eu queria comer. Eu adoro cereja, mas aquilo é doce demais. O sorvete não é bom, não é dos melhores. Mas o nome é maravilhoso. Mas o nome é maravilhoso, Cherry né? Garcia. Cherry Garcia, que é uma coisa muito São Francisco. Eu cheguei a ver concertos deles, tá? Eu não fui. A vantagem da gente ser mais velha é que a gente consegue ver certas pessoas que depois não estão mais entre nós. Mas, eu quero falar de uma coisa também, ligada a esse negócio da perversidade da Meta. Esse mundo Juan Baez, esse mundo Grateful Dead, e as escolas públicas e os concertos de rock que vinham dessas escolas públicas, e essa liberdade de jovens, esse troço fez o movimento hippie. Foi. E esse troço fez simultaneamente a indústria da microcomputação, que é o troço que vai desembocar nesse negócio. Então, esse ambiente livre e sem cercas de Palo Alto é um ambiente
muito precioso que vem junto com escolas de muito boa qualidade e um clima muito agradável, né, que baseou tudo. E isso é o que faz o Vale do Silício ser o que é. Isso é o que faz explodir a criatividade. Parece que a gente está falando de coisas diferentes, mas a gente não está falando de coisas diferentes. A gente está falando justamente daquilo que é o ambiente que promove aquele boost de criação humana e que está sendo assassinado. O Zuckerberg não entende. Mas não é só ele, hein? É ele, Jeff Bezos, essa turma que está em cartaz hoje, o Elon Musk, essa galera está assassinando esse espírito livre. Completamente. Estão se fechando em bunkers. E, olha, eu tenho um negócio que está todo mundo falando daquele tal Rítalo. Eu não vou chamar ele de Ítalo nunca. Quem tem H e Y tem se chamado de Rítalo. Mas essa figura asquerosa que explorava crianças pequenas e foi denunciado pelo Felca, toda essa história da adultização. Muito bem, esse cara está na cadeia. Eu quero saber o que é que vai acontecer com o YouTube, com o Instagram, com o Facebook, que lucraram nas costas desse cara. Eu concordo com você, mas aí deixa eu me permita fazer uma distinção, porque eu acho que essa é uma distinção necessária. O debate foi levantado, tudo mais, e eu tenho certeza de que nesse momento a coisa que aconteceu aqui no Brasil escalou para a Califórnia e tem um debate gigante na empresa YouTube e dentro da empresa Alphabet, que é a holding que pega Google, YouTube, etc., sobre como é que a gente vai fazer com que não aconteça mais. Eu tenho certeza, porque isso é da natureza dessa empresa. Eu tenho milhões de críticas à turma do Google, Cora. Essa preocupação existe. E eu tenho certeza de que na Meta, eu adoro o Instagram, adoro. Eu essa tenho certeza preocupação que na não Meta existe. Não existe. Mas, aí é que está. Se as empresas fossem punidas com igual rigor, elas teriam que pensar sobre isso. Porque é muito cômodo você deixar um pedófilo online, deixar os vídeos dele asquerosos online, e você acordar para isso quando as pessoas começam a falar. Quando, cara, você bota um pedacinho de música desse tamanho no YouTube, num vídeo que você fez, eles derrubam o teu vídeo porque a música tem copyright ou não sei mais o quê. Então, vai me dizer que eles não têm uma IA lá para saber o que está acontecendo? Eles sabem, mas o lucro deles o que é? Por que eles querem que as coisas viralizem? Porque eles ganham dinheiro com isso. É claro. Então, ganhou dinheiro com pedofilia, não interessa dizer se sabia, não sabia, ups, sorry, não. Vai entrar numa penalidade pesada também. Porque não pode acontecer isso, não pode... O cara que faz, que é, digamos, ele é até a ponta mais fraca, de uma certa maneira, da ordem natural das coisas, porque ele é aquele cara que está lá com o telefone, com uma câmera, mas quem divulga ele é o algoritmo. Quem faz ele chegar lá em cima e chegar a milhões de seguidores e ser estimulado a agir assim, e fazer mais vídeos e mais vítimas, são as empresas onde ele nada. Enfim, hashtag pronto falei. A gente se vê na terça? Sim. Até terça-feira. Ei, tem novidade quente por aqui. Na quinta-feira, dia 21, às 19 horas, o episódio 1, A Democracia Não Descansa Jamais, do documentário Democracia, Uma História Sem Fim, vai ficar disponível de graça no YouTube do Meio por 72 horas. Mas é só até domingo, hein? E antes, às 6h30 da tarde, tem um esquenta especial em uma live com Pedro Doria, Ricardo Rangel e Christian Lynch. A gente vai conversar sobre os bastidores dessa produção que é exclusiva do Meio Premium e discutir temas como a trajetória e os desafios da democracia no Brasil até hoje e o que podemos esperar para o futuro. Então já marca na sua agenda, convide os seus amigos e vem participar ao vivo com a gente.